Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, deste sábado, dia 19 de junho de 2021. Nós estamos terminando a 11ª semana do Tempo Comum e nesse dia de hoje a cor é verde e o santo é São Romualdo, tá? Muito bem, vamos já dar início à liturgia. Hoje não vou me demorar no primeiro momento, que as notícias não andam boas, né? Ainda tem certas pessoas ainda apavorando a população, né? Que aquele cara lá em Goiânia, né, tá terrorizando todo o povo aí dos sítios, chacreiros. O pessoal diz que até saiu do interior para não ter que topar com um cara violento, porque ele chegou a matar lá o tal do Lázaro lá, que matou a família inteira, né? 4 pessoas numa família, que horror. Pedir piedade por todos, né? As vítimas e esse cidadão aí. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fora uns fake news aí, apesar que nessa altura da vida, eu não, como diz o escritor Jorge Luiz Borges, né? Poeta, escritor argentino. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Você conhece essa frase? Pois é. Então, o que tá rolando a respeito em torno aí desse cara aí? Não sei, deve ser mentira, né? Mas tá rolando aí nos Instagram. Tem uns Instagram fake news, sabe? Tem uns negócios que às vezes a gente pega assim, que aparece na pesquisa lá. De que o cara tem uma mãe feiticeira, ou sei lá, uma tia feiticeira, que o cara tá possuído pelo capeta, tá consagrado pelo demônio, sabe? Por isso que os policiais não estão conseguindo achar o cara. Então, assim, na minha humilde opinião, não é de verdade, tá? É que nem aquele cara também que matou aquele ator lá, o Miguel, né? Aquele menino. Foi pedir a mão da namorada, levou os pais, e o pai da guria teve a capacidade de matar o rapaz e os pais do menino, do guri, deixando um buraco na família, né? Aquele cara também tá sumido. Tem 2 anos já esse crime, não sei se você lembra, lá em São Paulo. Então, eu só digo assim, ó, a justiça de Deus vem, tá? Eu tô rezando para que esse senhor, esse Lázaro, e esse cara também que assassinou o ator lá, de forma covarde, até hoje eu rezo, para que eles se entreguem, se convertam, né? Paguem o que tem que fazer. E eu vou dizer, hein? Na hora que pegarem vai ser pena grande. Tomara que seja. Porque que nem aquele caso da menina da mala, que depois descobriram que o cara já estava preso lá no interior de São Paulo. A menina foi estuprada, tudo no centro da cidade. Isso tem 12, 13 anos já, né? E o cara pegou a maior pena. Foi acumulando, né? Foi acumulando penas. Então a Justiça do Paraná, aqui em Curitiba e Paraná, não deixou barato pro cara. Porque ele deu um balão na polícia na época. Inclusive jornalistas dizem, né, que os vários delegados que estavam em cima desse caso da menina da mala lá, teve uma delegada que disse que pediu ajuda até para uma médium. Olha o grau do desespero, né? Só que como é que pegaram o cara? Graças a Deus existe agora o banco de dados via DNA, integrado com todas as polícias, né? Civis, militares, não sei. E aí a polícia científica, como chegou os dados de todos os presos aí da região de São Paulo e tudo, bateu. Na hora que bateu aqui, diz que o povo até chorou da polícia científica. Porque era um caso que estava tão encalacrado, tão difícil, tão insolucionável, não existe essa palavra, mas não tinha solução. E finalmente teve solução uns 2 anos atrás, quando descobriram quem era o cara, foi notícia e finalmente o julgamento esse ano e o cara pegou a maior pena da vida, ou seja, ele não vai sair da cadeia nunca. Certo? Então, a justiça, graças a Deus, dos homens também se fez aqui. Né? Coitada da mãe, enfim, foi um... Aí vem o julgamento, né? Por que fez a menina pegar ônibus e tudo, sabe? Menina pequena e tal. Mas já não sabe a realidade da família. Os pais eram separados, pelo visto, né? Até o pai dela foi investigado se não foi ele que matou e tal, a moça, menina. E na época eu tava, acho que se não me engano, fazendo curso de magistério e já tinha terminado, então o que me dói é que de repente eu tinha dado aula, porque eu fiz estágio dentro daquele colégio que era dela ali no Instituto de Educação, né? Ela era aluna lá.
Então eu lembro que eu fiz estágio dentro de algumas turmas, então aquilo mexeu muito com todo mundo que estudou lá, professores, toda a comunidade escolar ficou muito chocada e foi muito grave, né? Então esse caso aí do cara que está sendo pego que nem um animal e o outro que fez animalice lá com a família do menino lá, do ator, se você conhece eles assim, diga que a justiça vai vir. Mas a gente tem que estar em cima, rezando, pedindo a conversão, pedindo que justiça seja feita e seja dada para essas famílias, né? Porque uma pessoa dessa não pode ficar assim, vivendo como se nada tivesse acontecido, certo? Né? Então, se você também tem algum problema com justiça, você padeceu de alguma coisa, olha, gente, a justiça vem. Quanto mais, por experiência própria, quanto mais demora a resposta, você pode ter certeza que vai vir como se fosse uma Foz do Iguaçu, assim, como fosse o tal da cabeça d'água, sabe como? Vem de uma vez só. Jesus não fala? Bem-aventurados os que pedem a justiça, porque serão saciados? Pois é. Não é só para mim, eu já vi para outros casos. Então, quanto mais tempo demora, quanto mais você acha que tem injustiça nessa vida, você pode ter certeza que lá para frente, daqui 20 anos, 10, pode demorar o tempo que for. Na hora que a solução vem, como diz, vem a cavalo, né? Tá? Então esse moço não vai ficar impune, o outro lá também não vai ficar impune, os outros casos também não serão impunes. E se um dia parecer que ficou impune, a justiça de Deus é maior. Lógico que tem a misericórdia de Deus. Lógico que tem. Né? É lógico. Só que tem que ter abertura da pessoa se converter. Né? Se houver conversão, há perdão. Arrependimento também, há perdão. Mas e se a pessoa morre durinha, uma múmia paralítica, dura do coração, como diz Jesus? É uma múmia paralítica, né? Toda inteira de pedra. Aí vai virar sal, que nem aquela mulher lá da Sodoma e Gomorra, lá, olhou para trás, lá virou uma pedra de sal, né? Pra ver como a pessoa era muito apegada à cidade, né? Viu? Então vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura deste sábado é 2 Coríntios 12, versículos de 1 a 10. Irmãos, será que é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem unido a Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se ele foi arrebatado com o corpo ou sem o corpo, eu não sei, só Deus sabe. Sei que esse homem, se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem consegue pronunciar. Quanto a este homem eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas evito isso, para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vem em mim ou que ouve de mim. E para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque me comprazo nas fraquezas, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 33, com o refrão: Provai e vede, quão suave é o Senhor.
O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Provai e vede quão suave é o Senhor. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Provai e vede quão suave é o Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 6, versículos 24 a 34. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo, mais do que a roupa? Olhais os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que estás nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que estás no céu sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou ter que fazer uma partilha. Na verdade, olha como é que são as coisas. Eu já passei pelo ano A, acho que se foi, não me engano, pelo ano A não, né? Já tá no ano B, né? Nossa, o que eu tô falando? Das leituras, então acho que é o segundo ano já que eu tô fazendo o modo completo, o modo full, né? Então essas leituras aqui eu já passei, já li, já fiz a liturgia da palavra em algum outro ano aí, 3 anos atrás. Só que a palavra de Deus, volto a repetir, é aquilo que os padres falam, a novidade em Cristo. Então, à medida que você vai lendo a palavra e à medida que também que a gente tem uma abertura, o próprio Espírito Santo dá uma soprada na nossa consciência, né? E a gente vai acabando, não tinha reparado nisso, né? Então é importante a gente sempre ter um pouquinho, um tempo. Vou falar bem a verdade, ultimamente eu não estou fazendo mais a liturgia da palavra como eu deveria, eu faço aqui diretamente nas gravações. Mas mesmo assim, mesmo sendo feito de forma pouca, miserável mesmo, Deus tem tido muita misericórdia no meu entendimento e tem soprado para mim algumas inspirações. E dessa semana foi assim muito revelador para mim. E eu vou fazer essa partilha porque eu quero apontar algumas coisas desde a leitura do Evangelho de domingo até a leitura de segunda, terça, quarta, quinta e hoje sábado. Então vamos lá, recordando. O Evangelho desse domingo, dia 13 de junho, Santo Antônio, foi Marcos 4, versículos 26 a 34, que falava do quê? O reino dos céus é uma semente de mostarda. Ou seja, o reino dos céus é algo imperceptível aos nossos sentidos humanos. Só que o mais interessante, tá? Aqui fala do reino de Deus. Mas, durante a segunda, terça, quarta, quinta, Jesus vai fazendo os ensinamentos. Não é só uma prática diária de oração, de fazer jejum, oração, penitência, jejum, oração, caridade. Não foi isso? Isso aqui está perceptível aos olhos. Mas depois eu fiquei pensando, não, tem alguma coisa diferente nessas leituras, que fazem uma conexão com o reino dos céus. Bem, se eu falar para você que o reino dos céus é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, você vai dizer que é o óbvio. É o óbvio que ainda a gente não está vivendo, não tem uma devida compreensão. A gente sabe na teoria, mas não sabe sua real grandiosidade dentro da glória de Deus.
porque a gente só vai descobrir depois que morrer. E ainda assim rezando para que a gente não caia no inferno, né? Da ignorância. Eu acho engraçado que tem padre que não acredita em inferno. E não fala no demônio. Não precisa falar também. Mas isso me preocupa um pouco. Se até o Papa fala, né? Por que o padre não fala? Mas isso não é crítica. Eu acho que tá precisando... Tomara que o Espírito Santo dê uma soprada forte assim na cabeça né, de alguns sacerdotes para acender o fogo, né, do Espírito Santo. Não precisa falar tanto também, não precisa invocar também o capeta toda hora, né? Ah, a culpa é do capeta. Não, a culpa é nossa, né? Mas a questão, né, gente, é o seguinte. Ó, o evangelho aqui da segunda-feira, dia 14, que foi Mateus 5, versículos 38 a 42. Aqui Jesus fala, não faça o olho por olho, dente por dente. Perdoe, e se a pessoa bateu em você, dá a outra face para ele te bater também. Para quê? É difícil, né? Ainda mais quando a gente é reativo. Mas por que ele está falando isso? Porque Deus é perfeito. Deus é ofendido todo dia. A gente esbofeteia Jesus todo dia. Ele vem e dá um pé no teu traseiro, no meu traseiro? Não. Ele ainda dá outra face. Então, Jesus é assim, nós devemos ser assim. Porque depois, ó, o evangelho do dia 15, Mateus 5, 43 a 48. Amarás teu próximo e odiarás o inimigo. É isso que Jesus quer? Não. Amará todos os teus próximos, inclusive e principalmente o inimigo. Rezai por eles. Pedido de Jesus. E aí ele fala, porque o Pai é perfeito, tá? Depois, Evangelho do dia 16, Mateus 6, do 1 ao 18. Não, aqui é a questão a caridade, o jejum, a oração, mas que tem que ser feita com abertura de coração. Não é qualquer jeito que a gente faz, certo? E faça com alegria. Não fique triste, não fique sendo hipócrita, né? Colocando as trombetas porque eu doei R$1 milhão, 1 milhão de moedinha de 1 centavo. Não. Evangelho do dia 17, Mateus 6, versículos 7 a 15. Quando orardes, não fique mantralizando. Os pagãos, quando eu falo pagãos, é que nem mantra. Fazem aqueles mantras que a gente não entende, fica pedindo perdão, 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 mas a gente não perdoa, sabe aquelas coisas, né? E aí Jesus ensina o Pai Nosso. Tá? Aí, no dia 18, Mateus 6, versículos 19 a 23. Tesouros no céu, tesouros na terra. Juntai tesouros no céu. E o evangelho de hoje, Mateus 6, versículos 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores. Muito bem. Aí você vai dizer assim, tá, e daí? Daí é o seguinte. Essa semana inteira, assim, mesmo domingo, o domingo não tá falando, mas de segunda até hoje foi falado no Pai. Não um Deus carrasco. Não um Deus em que eu tenho que ser escrava e você escravo. Não. Falou no Pai. Jesus mostra a nossa filiação divina, no sentido assim, somos filhos de Deus. Por isso que o demônio tem ódio de nós. Aí vamos para Gênesis, Adão e Eva lá, e aí a serpente seduz Eva, faz um ciricutico. Ciricutico sexual mesmo. Aí vira aquela troca de... Sabe, aí pensa assim, Adão é o traído mesmo e ainda ressentido vai jogar a culpa em quem? Na Eva. A Eva joga a culpa em quem? Na serpente. Pronto, virou um esfregando na cara do outro a culpa. Agindo com irresponsabilidade e imaturidade, certo? É isso que acontece no Jardim do Éden. Os nossos pais, os primeiros pais, chutaram o paraíso para fora por infantilidade mesmo, imaturidade. Por não assumirem sua responsabilidade. Mas também não dá para culpar Adão e Eva, né? Porque já foram resgatados por Jesus. Quando Jesus fez o sacrifício, segundo os escritos da tradição ortodoxa, da Igreja Católica Ortodoxa, e existem ícones, né, que eu acho muito bonito. O sábado santo não é o dia de malhar o Judas, é o dia em que Jesus vai lá praticar a missão lá no Sheol, que nos infernos, que aí você pode pensar que é um inferno grego, tá? O que é o purgatório? Não sei o nome, mas chamam de Sheol também.
é onde não nenhuma alma caminha mais, assim, tá lá perdido. Aí Jesus vai lá e resgata todo mundo, inclusive Adão e Eva pegando pelos pulsos. Então esse ícone da ortodoxia católica existe e é muito impactante. Porque Jesus ele vai até os confins dos primórdios da história da humanidade para resgatar. E resgatando os pais primevos, também todos os outros que vieram depois deles. Por isso que as gerações futuras temos que ter esperança em Cristo. Cristo vai nos ajudar, mas também temos que ter, mas por conhecermos agora a palavra, temos que ter essa abertura de coração para aceitarmos o reino dos céus. E Jesus está falando, o reino dos céus é uma semente de mostarda imperceptível aos sentidos humanos. E aí Jesus vai dando a sua catequese de como ser perfeitos como o Pai. Por que devemos ser perfeitos como o Pai, segundo o evangelho dessa semana que a gente leu, em algum momento, né? Que agora não vou resgatar tudo, mas foi falado. Dentro de tudo isso que eu falei, que eu fiz revisão, né? Todas as leituras só do evangelho. Desculpa. Por que devemos ser perfeitos? Por que Jesus fala, deveis ser perfeitos porque vosso Pai é perfeito? Ou seja, ele está dizendo que nós somos realmente filhos de Deus. Sutilmente, né? Ele está meio que dando uma parábola, ele está falando em mistérios, assim. Por quê? Porque não adianta, o povo tá com os ouvidos duros, a cara dura, o cérebro duro, o coração duro, entendeu? Só tá pensando em comer. Então, não é isso que é falado hoje no Evangelho? Calma, gente. A parte dos sentidos, fica tranquilo. Frio, fome, desamparo. Aí você pode colocar o que você quiser, solidão, luto, perder o emprego. Gente, calma, calma. Jesus está dizendo que não seremos desamparados. Por mais difícil que pareça. Não adianta se desesperar. Nem o passarinho se desespera. Você já viu como é que o passarinho morre? O passarinho ele tá lá comendo, de repente, puf, morri. Puf, caiu. Às vezes olha, feliz do passarinho. Um dia eu ouvi um psicólogo que foi num programa do Padre Manzotti, de rádio, né? Tem um programa que não aparece na TV, aparece no rádio, no sábado. É bem bacana. Ele, não sei como é que tá agora. Ele deveria fazer via internet, mas eu não acompanho mais. Mas teve uma vez chamaram um psicólogo, e aí o psicólogo estava dizendo que um ser humano ele não morre de susto. Ao contrário dos animais, que os animais podem morrer de susto ou devido a um trauma, algo traumático. E isso me fez meditar bastante. Então, a pessoa não é que morre de susto, a pessoa morre devido a um ataque cardíaco provocado pelo susto. Agora, um susto, um trauma, saiu correndo, isso o bicho pode morrer. E eu vi mesmo, depois eu fiz associação, porque eu gosto de documentário de animais. Agora não aparece tanto, mas há um tempo atrás, uma década atrás, era muito comum no Globo Repórter, tinha o Repórter Eco, não, como é que é aquele programa da Cultura Terra, né? Aquele lá que mostrava também. Então eu gosto muito de ver esses programas documentários de biologia, que envolvem um pouco biologia, vida selvagem, né? E fora que eu sou do tempo quando a Bandeirantes, vou falar bem a verdade, mais de 30 anos atrás, passava uns documentários do senhor Jacques Cousteau. Ele era biólogo, acho que era biólogo. Não, aquele que faz o curso de oceanografia, coisa de estudo do oceano, não é biólogo, é parte do estudo dos oceanos. Existe um curso, inclusive, tinha aqui na Federal, não sei se ainda tem. Ele tinha um barco, pesquisa, inclusive ele chegou aqui no Rio Amazonas, ele fez um documentário também. Um dos últimos dele foi aqui no Amazonas e foi também na Antártida, fez uns trabalhos bacanas assim, então era bem nessa linha. Mas para resumir a coisa, muitos desses documentários, um deles eu vi de uma história de uma família canguru, eram cangurus na Austrália e que falava a vida de... o jornalista lá estava... Esse pessoal, tipo da National Geographic e tal, eles acompanham, às vezes, uma mãe e um filhote por muito tempo. E aí identificaram uma mãe que sempre perdia filhotes. Não sabia cuidar. E o filhote já estava até grande, só que por descuido dessa mãe relapsa, dessa mãe canguru relapsa, o pequenininho ficou no meio de lobos durante a noite.
Quando a mãe achou, no começo da manhã do outro dia, porque ele ficou no sereno, ele ficou lutando contra os predadores, né? Aí quando chegou no outro dia, a mãe, tá tudo bem, agora achei o filhote, ficou comendo lá do lado dele, e só que o bebezinho, digamos assim, o filhotinho, ficou tão traumatizado que acabou morrendo devido ao trauma. Então por isso que aí é uma mãe que não vai gerar muitos filhotes, né? Não vai ter essa geração dela porque ela não sabe cuidar. Porque nenhuma mãe canguru, o que é uma mãe com canguru? Vai pegar o filhote enfiando na bolsa, né? Aquela bolsazinha, assim, o nenezinho entra com o pé pra fora lá, mama lá dentro, vai lá estudar biologia, mama lá dentro e é uma proteção, né? Só que essa mãe não, tanto faz, tanto fez e tal, e largou o bebê saiu fora, se perdeu da mãe e acabou morrendo devido ao trauma. Isso é real, né? Então, gente, por que eu tô falando isso? Às vezes a gente se preocupa tanto e a pessoa provoca a própria morte. Se não é por um AVC, por um ataque cardíaco, acaba se matando, cometendo suicídio, não é verdade? E os animais, Jesus está dizendo aqui, os animais são cuidados pelo próprio Deus, nunca vai faltar alimento para eles. É como se o espírito deles fosse guiado por Deus, pelo Espírito Santo, né? Também, para que obtenha alimento, para que não falte nada no ninho deles, né? Tudo é o sopro de Deus, tudo é o sopro do Espírito Santo. Então a gente não precisa se matar, se enlouquecer, português errado, com problemas. Aqui, indiretamente, ele está falando da paz de Cristo. Cristo nos dá a paz. Tem uma preocupação, mas ele nos concede a paz no meio do próprio inferno que é a vida. Não precisa ficar falando do inferno do capeta, do demônio. A própria vida já nos concede isso devido à violência. Só ser brasileiro já está no cadinho das coisas erradas, né? As pessoas não respeitam mais ninguém. O cara rouba a moto do entregador, não é? Poxa, gente, mas vai roubar o veículo do pai de família? Precisa dar tiro na cara da mulher grávida só para assaltar a bolsa, por exemplo? Porque, fui ressentido, fui abandonado, fui traído, tem que dar tiro. Mulher tá devendo, né? Ou então essa violência que é do tráfico de drogas, que tem o tribunal do crime lá, que queima o corpo, joga no asfalto. Essas coisas que você já sabe, que você não tá nem vendo mais. Não é? Então pra que se preocupar? Não é verdade? Lógico que essa palavra é para mim também, porque eu já fui uma pessoa extremamente preocupada e já surtei em coisa pequena. Por quê? Porque a minha cabeça era dura e era uma cabeçuda, né? Só que chegou uma hora que eu tive que largar a mão disso, porque senão eu ia morrer do coração. Fora que isso estava me causando problemas também com relacionamento, né? Então isso não pega bem, pra falar a verdade, não pega bem para os outros. Ninguém é obrigado a ver a gente surtando, chorando e se descabelando por uma coisa pequena. Aí a gente passa vergonha, né? No meu caso, eu já passei muita vergonha por conta disso. Desequilibrada, né? Mas é a vida, a gente tem que aprender também. A gente precisa aprender. Dói, mas a gente precisa ver a realidade de cada um, né? Você tem que ver a sua realidade, eu tenho que ver a minha, aceitar os fatos. Para finalizar, né, a leitura aqui do livro, então, Salve Santa Rainha, de Scott Hahn. Vamos lá. Jogando fora um contrato. Sinto uma dor familiar em meu coração quando eu digo essas palavras, porque muitos anos tive essa mesma compreensão de Deus, de sua salvação e justificação. Como um ministro protestante e professor de seminário, eu segui Calvino e Lutero, que leem as cartas de São Paulo aos Romanos e aos Gálatas como se Deus estivesse sentado como um juiz no tribunal romano, absolvendo-nos embora soubesse que somos culpados. Tudo isso porque Cristo pagou nossa pena. No entanto, quanto mais fundo eu penetrava no estudo dessas cartas paulinas, mais percebia que os autores antigos eram hebreus, antes de qualquer outra coisa. Seus critérios, linguagem e suposições estavam mergulhados nas alianças, não nas estruturas jurídicas do Império Romano. Logo, eu tinha assumido que uma aliança era um instrumento legal, um contrato,
E aos poucos, porém, fui começando a despertar para algo que a Igreja Católica ensinava desde os primórdios, que uma aliança difere de um contrato da mesma forma que o casamento difere da prostituição. Um contrato é uma troca entre propriedades, bens e serviços, direitos e deveres. Uma aliança é uma troca entre pessoas. Em um contrato, este produto é seu e aquele é meu, mas em uma aliança, eu sou seu e você é minha. Assim, as alianças que Deus faz sempre dizem a mesma coisa. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, a minha família, meus parentes, porque uma aliança cria um parentesco. Uma aliança cria laços familiares que são ainda mais fortes do que laços familiares biológicos, o que era sabido por cada hebreu antigo. Isto é o que Paulo, João e Tiago também sabiam. Então, quando eles ouviram a notícia de que Deus estava fazendo uma aliança com eles, sabiam que ele não era mais apenas um legislador ou juiz, mas um pai, acima de tudo e para sempre. Muito bem, com essa eu fecho o livro do Scott Hahn, eu não vou mais falar sobre esse livro. Eu sugiro que você, qualquer livro do Scott Hahn traduzido, você compre e leia. Ele é ótimo. Inclusive, casou direitinho, não sei se você entendeu qual que foi o objetivo da minha partilha, da liturgia da palavra dessa semana inteira, não só desse evangelho de hoje, que nós vemos essa semana Deus como Pai. É Deus Pai. Porque como é que é a oração de Jesus que ele ensina? Pai nosso que estais no céu. E lá na frente, em algum momento aí do tempo comum, a gente vai pegar aquela passagem de Cristo dizendo: não chame outra pessoa de pai ou mestre, porque único é o vosso pai e único o vosso mestre, o Pai do céu, que é o pai dele também. Olha só, gente, aí você lê 3 parágrafos aqui de Scott Hahn, ele está falando de Nossa Senhora, mas ele tem que fazer o quê? Um contexto teológico, e aqui ele está dizendo, ontem foi falado do Pai como Pai, né? O Deus Pai como Pai, e aqui ele reafirma, Deus quer uma aliança, essa aliança é um parentesco, mais do que laços biológicos. Então, não é o contrato de propriedade. Ele, veja bem, eu sou de Deus, Deus é meu e Nossa Senhora também é minha mãe. E sua mãe, nossa mãe, ponto final. Pronto, falei. Desejo a todos um ótimo sábado. Não esqueça que amanhã é domingo, dia, né, de ir à missa. Eu vou na missa quarta-feira. Não, deixa de ir na quarta, mas não esquece o domingo. Você pode até ir na quarta, mas desde que você vá no domingo. Não faz essas coisas aradas, não. Não vem dizer que você tem coisa para fazer domingo, porque tem missa no sábado à noite, que é a liturgia de domingo, tem pela manhã bem cedinho, no meio da manhã, depois lá no fim da tarde, né? Não tem desculpa. Filho, cria vergonha nessa cara. Arrasta a pessoa também para junto de você, tá? E se não tem ninguém para ir com você, vai sozinho mesmo, porque você é a única pessoa para dar, assim, tipo, a estrutura básica, estrutural ali, aliança com Deus, porque senão a casa desmonta, né? Então vai você. Você que é o arrimo da família na parte aí com Cristo, né? Então vai mesmo, tá bom? Cada um tem que fazer uma experiência com Cristo, tá? Então, fique em paz, na paz de Cristo. E cuidado com as tentações da cabeça. Certos pensamentos são tentações. Cuide disso. Entregue isso também para Cristo. Entregue nas Santas Chagas, no Cristo crucificado, no Sagrado Coração, não interessa, mas entregue para Jesus. Jesus aceita até nossas porcarias, desde que a gente não seja hipócrita, né? Aceita as porcarias como? Ué, não falou para Santa Justina? Santa Justina. Meu Deus. Fugiu. Santa Maria Faustina. Olha que Justina. Por que eu tô com Justina na cabeça? Acho que os santos estão querendo falar comigo. A Santa Justina. De novo. Santa Faustina. Jesus misericordioso falou para Santa Faustina: você não está me entregando tudo de você. Aí Santa Faustina disse: não, mas eu estou entregando tudo. Eu estou fazendo jejum, estou fazendo oração, estou entregando minhas orações. Não, eu quero tuas misérias, minha filha. Ah, é? Eu tenho que entregar minhas misérias? E quando é miséria, é tuas porcariadas. As coisas ruins, sentimento ruim. E pedir perdão. Não quero mais fazer essas coisas ruins. Entendeu? Muito bem. É isso aí. Qualquer coisa,
Dor favor diário da Santa Faustina. Não sei porque eu tô achando Santa Justina. Tem Santo Justino, né? Eita. Que Santa Justina também rogue por nós nesse momento. Paz e bem, viu?